Será que é possível ser psicólogo e cristão? Ou será que são coisas completamente opostas e incompatíveis? Fica nesse vídeo que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso. Oi, eu sou a Monique Lima, estudante de psicologia, sou apaixonada por autoconhecimento, pelo comportamento e desenvolvimento humano. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre psicologia e fé. Eu coloquei como título desse vídeo: é possível ser psicólogo e cristão? Porque eu sei que essa é uma pergunta que muitos se fazem, né? Embora para outros isso seja muito óbvio. Então assim, gente, quem já acompanha aqui o canal, né, desde que eu retomei ele uns 6 meses atrás, sabe que tudo que eu trago pra cá, cada tema, né, de vídeo, tem relação com a minha vida pessoal, né, com algo que eu tô vivendo na minha vida. Então quando eu trago um vídeo pra cá sobre autoconhecimento, foi porque primeiramente eu vivi aquela experiência, né, na minha vida do autoconhecimento. Eu fiz ali exercícios, eu pratiquei de alguma forma, aquilo me trouxe resultados benéficos e eu venho e trago aqui pro canal para compartilhar as dicas com vocês. Assim como eu também gosto de vir aqui e dar dicas para vocês sobre a faculdade de psicologia, né? Sobre o que eu tô aprendendo lá, porque é algo que eu tô vivendo. Comecei a faculdade recentemente, no semestre passado, então eu tô vivendo isso, eu tô tendo que estudar, eu tô tendo que me organizar, né, na minha vida hoje para conseguir dar conta da faculdade. Então eu trago dicas aqui práticas para te ajudar também no canal, porque é algo que eu tô vivendo e eu gosto muito de compartilhar com vocês todas as minhas experiências e aprendizados. É por isso que eu tô aqui e é isso que faz sentido para mim. Então hoje eu decidi trazer esse tema para cá, né, psicologia e fé, porque talvez alguns aqui ainda não saibam, mas eu, Monique, sou cristã. Ou seja, isso faz parte também de quem eu sou. É parte da minha identidade, da minha história, né? É quem eu sou. Então, embora, né, de início eu tenha ficado um pouco relutante em trazer esse tema pra cá, eu confesso, porque, né, gente, é um tema delicado a gente falar de fé, enfim. Mas, por outro lado, eu também acredito que é muito importante a gente trazer, sim, esse tema para conversa, para reflexão, né? Porque, gente, a gente vê cada coisa absurda e antiética, né, rolando por aí, que eu fiquei pensando, nossa, mas por que não, né? Por que não falar sobre isso? Por que não dar o meu ponto de vista? Então você pode, inclusive, deixar aqui nos comentários o seu ponto de vista, dar a sua opinião, né? Se você discordar do que eu vou falar aqui, fica à vontade, mas eu só te peço que faça isso com muito respeito, tá? A gente sempre precisa fazer isso da forma mais respeitosa possível, tá? Bom, então dada aí essa contextualizada, vamos responder então, né, a grande pergunta: é possível ser psicólogo e cristão? A minha resposta já de imediato é possível você ser psicólogo e ser o que você quiser, inclusive cristão. Por que que eu digo isso, né? Porque eu parto do pressuposto que antes da gente ser psicólogo, psiquiatra, médico, jornalista, dentista, professor, etc, 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 a gente é o quê? Ser humano, correto? E como seres humanos, cada um de nós vai ter a sua individualidade, né? O seu estilo pessoal, as suas crenças. Então assim, não tem uma regra, sabe? Igual aquele imaginário, né? Que muita gente tem que, para ser psicólogo você precisa ser uma pessoa séria, uma pessoa que usa óculos, uma pessoa que tá sempre ali introspectiva, observando, que não fala quase nada, só observa. E, gente, isso não existe, né? Para ser psicólogo basta ser humano. Agora sim, existe uma coisa muito importante chamada Código de Ética do Psicólogo, que precisa ser respeitado, né? Enquanto você ali como psicólogo estiver num consultório, ali num setting terapêutico com o seu paciente, com o seu cliente, você precisa sim ter uma conduta que esteja dentro daquele código de ética da sua profissão. Inclusive, eu anotei aqui uma parte desse código de ética do psicólogo que fala sobre o que é vedado ao psicólogo. É muito importante a gente ler para ficar bem claro, e eu vou deixar o PDF desse código de ética. Você consegue pesquisar aí na internet e achar com facilidade para baixar, mas eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Para facilitar a tua vida. Então, baixa depois, dá uma olhadinha, porque é muito interessante você, como futuro psicólogo, né, poder estudar um pouquinho esse código de ética e ver o que está dizendo lá, tá bom? Mas lá no artigo 2º, parágrafo B, diz que é vedado ao psicólogo
induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Ou seja, gente, tá super claro, né, nesse trecho que eu, como psicóloga e cristã, jamais devo induzir o meu paciente a se tornar ali adepto da minha crença, daquilo que eu, como pessoa, né, acredito. Eu não posso ouvir, por exemplo, né, algum relato que o meu paciente esteja me trazendo ali dentro do meu consultório, virar e falar pra ele assim: nossa, mas você tá passando por isso porque tá te faltando fé. Ou você precisa se consertar com Jesus. Aceita Jesus aí que ele vai mudar a sua vida. Gente, assim, é claro, eu como cristã, eu acredito em tudo isso. Eu acredito que sim, Jesus ele pode salvar, ele pode mudar a vida daquele que crê nele. Eu acredito nisso, são minhas convicções pessoais. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que, como psicóloga, enquanto psicóloga, não é o meu papel fazer esse tipo de comentário com o meu cliente, entende? Porque isso vai totalmente contra o código de ética da minha profissão, né? Que a gente acabou de ler, inclusive em vários sentidos. Primeiro, que não é papel do psicólogo aconselhar ninguém, dar conselho, dizer o que a pessoa deve ou não fazer. E segundo que, como a gente viu, esse tipo de indução política, religiosa, de orientação sexual, não cabe a nós, psicólogos. Então, gente, como futura psicóloga, né, eu já penso e já me preocupo com essas questões, porque eu vejo muita gente se intitulando lá, né, de psicóloga cristã, bota lá no Instagram, psicóloga cristã, como se cristã fosse um diferencial no trabalho da pessoa. Mas eu fico pensando, gente, será que esse termo ele deveria de fato existir? E eu falo cristã, mas poderia ser psicóloga budista, psicóloga espírita, entende? Esse tipo de nomenclatura não deveria existir, porque o que existe é o profissional psicólogo, e não o profissional psicólogo cristão, o profissional psicólogo budista, entende? Se eu, na minha convicção pessoal, sou cristã, sou espírita, sou budista, seja lá o que for, eu não preciso misturar isso, entende? Querer expressar isso na minha profissão. No meu entendimento, como que eu vou demonstrar que eu sou uma cristã? Através da minha conduta, da minha ética, da forma com que eu respeito a pessoa que está ali diante de mim, e não tentando induzir aquela pessoa à minha crença, aquilo que eu acredito pessoalmente, entende? Gente, é muito importante, como futuros psicólogos, a gente saber separar as coisas quando a gente estiver em atendimento com uma pessoa. Existe, inclusive, dentro da psicologia um termo para isso, que é chamado de suspensão. O que é isso, né? Suspensão é você, o nome já diz, suspender as suas convicções pessoais, suspender as suas crenças, a estar ali simplesmente 100% atento a entender quem é aquela pessoa que está ali com você. Qual é o contexto daquela pessoa, de onde que ela está me trazendo o que ela tá me trazendo, o que tá por trás daquela história, daquela narrativa que ela tá me trazendo. Ou seja, você, para entender, estar imerso, né, nesse universo dessa pessoa que tá ali com você, você precisa suspender quem você é, digamos assim, né, suspender suas próprias convicções pessoais, as suas crenças, para conseguir dar conta de acompanhar aquela pessoa, entende? De entrar mesmo naquele mundo ali e olhar com as lentes daquela pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa para entender o que ela tá trazendo ali para mim, né, como profissional ali diante do paciente. Então é nisso que a gente tem que focar, não em tentar querer convencer ninguém ou converter ninguém para o seu pensamento, para suas crenças pessoais, entende? Inclusive, eu até penso que pessoas que fazem isso, né, de querer se intitular como psicólogo cristão, por exemplo, quando fazem isso, elas colocam a sua própria profissão em descrédito. A psicologia em si, ela já te traz muitas ferramentas, muitos meios de você ajudar pessoas. Então, por que não se utilizar dessas ferramentas, querer focar em outros argumentos do campo da fé para lidar com aquela pessoa ali? Entende? Então, gente, fazer essa separação é essencial. Mas pode ser que ali no início dos nossos atendimentos, o fato da gente não ter tanta experiência ainda no início, a gente tenha sim um pouco mais de dificuldade de suspender nossas crenças, de quem nós somos, para estar 100% ali focados e imersos naquele paciente, né?
Pode ser um pouco difícil sim, não tô dizendo que é algo fácil de se fazer, mas a gente pode treinar, a gente pode praticar isso, né? Existem técnicas pra gente conseguir fazer isso. Também tem alguns meios que a gente pode se utilizar. De repente, se a gente perceber que a demanda que aquele cliente, aquele paciente está trazendo pra gente for muito difícil, trazendo ali um caso que bate de frente com a nossa fé, com o que a gente acredita, enfim, a gente estiver tendo alguma dificuldade de separar as coisas, a gente pode encaminhar esse caso para um outro profissional, né, que consiga lidar melhor com aquilo. Ou mesmo a gente pode levar o caso para um supervisor para que ele nos oriente, nos ajude ali a lidar com aquela questão, a separar as coisas. O supervisor que tenha mais experiência que a gente ali no início da carreira, principalmente, é muito importante. Então, a gente pode se utilizar disso, né, também para nos ajudar. Mas se mesmo assim a gente não conseguir ver que não tá funcionando, o que pode acontecer, tá? A gente vai e encaminha para um outro profissional, beleza? É melhor você fazer isso do que ficar tentando atender aquela pessoa ali que você já viu que não vai funcionar, que não vai, né, andar, ficar empurrando com a barriga, isso não é legal. Então, encaminha o caso, tranquilo. E é isso, gente, faz parte da vida, né? A gente nem sempre vai conseguir lidar com todas as demandas de todas as pessoas, porque como eu falei desde o início do vídeo, antes de ser psicólogo, nós somos seres humanos e por mais que a gente tenha que separar isso enquanto ali na nossa profissão, enquanto profissionais, no consultório, vai ter casos que vão ser mais difíceis sim e tá tudo certo. Se isso acontecer, você encaminha o caso e tá tudo bem, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, né? É possível ser psicóloga e cristã? É possível que as duas coisas andem juntas, né? Eu sei que acaba rolando, né, uma certa crise, então por isso eu quis trazer o tema aqui pro canal. Eu espero que tenha ficado claro pra você, tá? O meu ponto de vista. Agora comenta aqui o que você achou, se você concorda com os pontos que eu coloquei aqui, se você discorda. Vamos continuar conversando sobre isso e enriquecer ainda mais, né, essa discussão que é tão rica e precisa, sim, ao meu ponto de vista, ser pensado, ser discutido, ser levado em consideração, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. E toda semana eu tô aqui com vocês, conversando sobre assuntos do universo da psicologia, do autoconhecimento, do comportamento e desenvolvimento pessoal, além de compartilhar também dicas de coisas que eu tô aprendendo na faculdade, dando dicas de organização dos estudos pra você, beleza? Eu acho que você vai gostar muito do conteúdo que tem por aqui. É isso, gente, é sempre um prazer pra mim estar aqui conversando com vocês. Eu espero muito que você esteja gostando dos conteúdos que eu venho trazendo pra cá. Na semana que vem eu tô de volta com mais conteúdos relevantes que vão te ajudar aí no seu desenvolvimento pessoal, seu autoconhecimento, tá bom? Um beijo no seu coração e você já sabe, né? A gente segue juntos, sempre florescendo.